do cristão tem que estar na igreja, tem que jejuar, orar, buscar a Deus, para que Deus possa abrir os céus e abençoar a sua vida. Então, se você quer receber a bênção, quer receber um milagre, toma uma atitude, toma uma posição diante de Deus, se coloca de pé e diz: eu vou buscar o meu milagre, eu vou correr atrás, porque se você quiser ser abençoado, você tem que fazer a sua parte, e no momento que você faz a sua parte, Deus abre os céus e faz a dele, e opera um milagre sobre a sua vida. Você está entendendo? A vida é feita de escolhas. Se eu escolher ficar em casa, como que Deus vai me abençoar? Querido, você não pode esperar o melhor de Deus servindo o diabo. Você não pode esperar o melhor de Deus servindo a sua carne, as suas vontades. Se você quer o melhor de Deus sobre a sua vida, você tem que aprender a se humilhar, vir para os cultos, orar, jejuar, buscar a Deus, fazer o seu papel de cristão, dizimar, trabalhar, que Deus vai abrir os céus e vai descer bênção sobre a sua vida, e o nome dele vai ser glorificado em você. A Bíblia é bem clara em dizer, queridos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Aquele que pede, recebe. Aquele que procura, encontra. Aquele que bate, se abre. Não é o que diz a palavra do Senhor? Pedir está falando de uma vida de oração, que inclusive hoje está difícil, né? Na igreja a oração está difícil hoje. Está difícil hoje, que crente que ainda tem sede de Deus, crente que ainda tem sede da presença de Deus. Eu me lembro quando me converti, era 1 hora de oração antes de cada culto, 1 hora. E o porteiro ficava passando no meio da igreja, para lá e para cá. E aí, a gente era jovem, né, solteiro, às vezes doía o joelho, coisa assim. E o porteiro fazia assim, ó, orar, tinha que orar. E a glória de Deus era tanto, que Deus levantava os paralíticos, dava vista ao cego, o milagre era uma constância no meio da igreja, as bênçãos de Deus descia, Jesus batizava com o Espírito Santo, com fogo, e a glória de Deus se manifestava. Mas a igreja orava, a igreja orava. Aleluia. E por isso que os milagres aconteciam, por isso que Deus tinha liberdade para operar, porque a igreja orava. Pedir está falando de oração. Se eu quero receber algo de Deus e eu não tiro um tempo para derramar meu coração, a minha alma na presença, nos pés do Todo-Poderoso, como que eu vou querer receber algo de Deus? Como que eu vou querer receber algo de Deus se eu não orar? Na cidade de Carazinho, tinha um homem de Deus chamado Renato Portes. Pastor Daniel conheceu muito bem, a Marta também conheceram muito bem. O Renato Portes, senhor de idade, o senhor acho que tinha uns 80 e poucos anos, né, naquela época, já falecido, né, já partiu para a eternidade, mas era um homem de Deus. Desde quando eu me converti, eu dizia, se um dia eu ser usado, quero ser usado como o irmão Renato Portes, um presbítero da igreja. O homem era cheio do Espírito Santo, eu admirava muito ele. Ele falava em línguas estranhas, a gente sentia um arrepio no corpo. Tinha visões de Deus, os anjos. Deus falava com ele claramente, falava com o irmão Renato. Bom, meu pai, quando faleceu, ele dizia assim, eu não quero morrer sem a oração do Renato. Ele não era crente. Não quero morrer sem a oração do Renato. E ele baixou o hospital às 4 horas da madrugada, que deu um derrame, no dia que ele morreu. Ele baixou às 4, morreu às 6 da manhã. Mas às 4 horas da manhã ele baixou o hospital. E quando ele baixou o hospital, na época não existia telefone, não existia celular, não existia essas coisas. E quando ele baixou o hospital, a minha mãe lembrou que ele disse assim, eu não quero morrer sem a oração do Renato.
E a mãe disse assim: eu vou procurar alguém, vou mandar alguém lá em casa de bicicleta, para alguém lá chamar o Renato para vir orar por ele. Quando a mãe saiu na porta do quarto, o Renato ia chegando. E ele disse assim para minha mãe: não precisa, irmã Sueli, Deus já falou comigo lá na minha casa. Era esse tipo de homem. E eu dizia: eu quero ser usado como o Renato. O camarada colocava a mão no canceroso, o canceroso era curado. Deus fazia milagre. Eu achava lindo aquilo ali. Homem cheio do Espírito Santo, um velhinho cheio do Espírito Santo. E um dia, o pastor Davi entrou em contato com o pastor Davi, irmão do pastor Daniel, pastor Davi Paixão. Entrou em contato e pediu para mim pregar um trabalho para ele, que era para ele pregar, e ele não pôde ir. Não me recordo bem o nome do lugar. E o pastor Valdemar disse assim, mas eu era jovem solteiro ainda, não é? Era bem novinho na fé. E o pastor Valdemar disse assim: eu vou mandar um presbítero contigo lá. Aí quem que ele mandou comigo lá no trabalho? Irmão Renato. Aí o irmão Renato foi comigo lá no trabalho, nós chegamos lá, pensa num frio. Chegamos na sexta-feira para pregar, a sexta, sábado, domingo o trabalho. E pensa num frio que era, mano. Era tão frio que quando nós saímos do culto na sexta-feira à noite, tivemos que jogar água no para-brisa do carro para poder quebrar o joelho para ir para casa. Na casa do pastor onde ele ia ficar hospedado. De tão frio que era. O gelo estava tomando conta, a geada, já 9 horas da noite. Tomando conta de tudo. E quando nós saímos da sexta-feira, fomos para o quarto, para a casa do pastor, jantamos. E depois fomos dormir. Num mesmo quarto, 2 caminhas de solteiro, uma de um lado do outro. Fomos lá, fizemos a higiene, fomos dormir, isso umas 11 horas da noite. Fomos dormir, oramos um pouco, fomos dormir. Quando deu uma meia hora da manhã, por ali mais ou menos, eu escutei umas conversas, estava dormindo já. Escutei uma conversa, assim, uma conversa baixinha. Virei para cá, o irmão Renato estava de joelho no chão, com aquele frio, orando. Aí eu disse: pô, quem vai pregar sou eu. Na época eu tinha 19 anos. Eu tenho 19 anos. O Renato tem 80. Eu vou acompanhar ele na oração, vou orar com ele, não é? Vai ficar feio. O pregador, um jovem, dormindo, enquanto o Renato está com 80 anos orando. O compromisso é meu, não é dele. Me levantei, fui lá no banheiro, fiz a higiene, voltei de novo, dobrei o joelho e vou orar com o irmão Renato. Irmão, sabe que hora o irmão Renato desdobrou o joelho? Às 7 horas da manhã. Foi uma lição que eu nunca mais esqueci na minha vida. Nunca mais esqueci, Daniel, aquela lição. Nunca mais esqueci. Às 7 horas da manhã, o meu joelho inchou. Eu não queria perder para ele, inchou meu joelho. Eu nunca tinha orado tanto. O meu joelho inchou, eu não conseguia dobrar o joelho assim. Botava um pouco dobrado e o outro levantava assim, outro um pouco assim, e não queria perder para ele. E eu pensava assim: será que o Renato não está dormindo? Né? Às vezes pode estar dormindo do joelho, né? Aí eu saía um pouquinho da minha cama, chegava um pouquinho perto, assim, que nada, irmão, ele estava orando, falando em línguas estranhas. A presença de Deus estava naquele quarto. Naquele dia, irmão, eu aprendi que se você quiser ser usado por Deus, você tem que pagar o preço. Se você quiser ter comunhão com Deus, não existe outra forma de se ter comunhão com Deus, se não for através de uma vida de constante oração. Pedir significa orar. Buscai significa agir, ir atrás. Oração, 2 palavras: orar e ação. Correr, fazer a tua parte. Bater, insistência, perseverança, persistir, insistir, e Deus vai te alcançar. Aleluia! Eu sinto a presença deste Deus aqui, está gostoso este lugar. O crente é de desistir, não é fácil. Tem pessoas que desistem fácil das coisas, mas não, irmão. O
crente tem que insistir, persistir. Oração é assim, é insistir, persistir e bater a porta. Está lembrado que Jesus falou da mulher